Bhagavad Gita, um livro que traz para nós grandes reflexões sobre as nossas condições íntimas, como nós estamos perante nós mesmos e perante a vida. E nesse ciclo da vida nós temos que estar sempre lembrando da nossa necessidade de buscar o aperfeiçoamento para que o próximo ciclo da vida seja mais suave, seja mais leve. E é exatamente isso que Krishna ensina para Arjuna. Conversa 17, divisão tripla da fé. Arjuna disse: qual é o estado daqueles que estão cheios de fé, mas ignoram as regras prescritas pelas escrituras sagradas? Estão no estado de Sattva, Rajas ou Tamas. O Senhor Krishna disse: a fé de uma pessoa encarnada pode ser de 3 tipos: Sátvica, Rajásica, Tamásica. Escuta sobre os 3. Portanto, assim como existem as 3 gunas, existem as 3 formas de manifestação da fé segundo a guna que você estiver. A fé de cada um corresponde à sua essência e cada um corresponde à sua fé. Assim como é a sua fé, assim é o ser humano. Então, nós temos que procurar corresponder com a nossa fé, agir com a nossa fé dentro das características que nós temos como seres humanos, dentro daquilo que nós buscamos como seres humanos imortais. As pessoas sáttvicas confiam no divino, as rajásicas nos seres de natureza demoníaca e as tamásicas nos mortos e nos espíritos inferiores. Então, assim, a natureza demoníaca, cada um de nós temos que prestar atenção em como nós estamos lidando com essas situações. Aqui, ele tem aquele número 59 ali no Natureza Demoníaca, e que ele cita como os Yakisas e Rakshasas. Os Yakisas, eles são uma ampla classe de espíritos que tomam conta da natureza, dos tesouros da natureza, das raízes das plantas, e eles fazem parte da mitologia hindu, jainista e budista. Então são espíritos benévolos. Comparativamente, sem ser a mesma ideia, são os elfos, gnomos, as fadas. Já os rakshasas é um pouco mais complicado, são mais complexos. É uma raça de seres mitológicos humanoides ou espíritos malignos na religião budista e hindu, já não entra no jainista. O nome vem do sânscrito raksha, pedir proteção, já que eram tão horripilantes que induziam a quem quer que deparassem com eles a pedir proteção, a pedir ajuda. Então, e seria aqui parecido com a mula sem cabeça, com lobisomem, alguma coisa parecida assim. Não é a mesma coisa, tá, gente? É só para a gente ter uma ideia do que eles estão falando ali. Portanto, você tem que saber desenvolver sentimentos mais sáttvicos, para que você esteja buscando sintonizar com os bons espíritos, com a espiritualidade superior. Fica a saber que quem realiza as façanhas ascéticas severas, não prescritas pelas escrituras sagradas, por causa do narcisismo e com orgulho, e ao mesmo tempo é dominado pela paixão sexual, os apegos e a violência, insensatos, que torturam os elementos que compõem os seus corpos, assim como a mim, dentro destes, são os que tomam decisões demoníacas. Tomar uma postura ascética requer que nós tomemos também posturas ascéticas, posturas de equilíbrio, posturas de respeito uns para com os outros. Agir de forma a construir esse sentimento, agir de forma a edificar o bom sentimento, o bom ideal divino, fazendo com que procuremos agir da forma melhor possível para crescermos, para aprimorarmos como espírito, fugindo das paixões. Se nós formos tomar uma postura ascética, movida de narcisismo, ou seja, pensando só em nós mesmos, com arrogância, com prepotência e tantas outras qualidades negativas, nós vamos torturando também o nosso corpo, como também a nossa essência. Por isso, as decisões dessas pessoas que assim agem são muito infelizes, são de uma qualidade muito inferior. Também a comida, agradável para todos, pode ser de 3 tipos:
assim como o sacrifício, as façanhas ascéticas e as oferendas. Escuta-me sobre a diferença destes. Então, tudo que você vai fazer, você tem que entender em que tipo de raja você está se conduzindo para que você possa, então, receber aqueles benefícios. E a primeira coisa é não pensar no benefício. Então, a alimentação que aumenta a longevidade, a força, a saúde, a jovialidade e a serenidade de ânimo, que é suculenta, oleosa, nutritiva e saborosa, é estimada pelos sáttvicos. Então, aquela alimentação mais saudável vai ser cultivada, vai ser usada pelos sáttvicos, que vai nos nutrir mais. Os apaixonados anseiam pela comida amarga, azeda, salgada, demasiado picante, excitante, seca e ardente. Isto é a comida que causa dor, o sofrimento e doença. Que tipo de comida você gosta? Né? É muito importante a gente prestar atenção nisso, que vai definir nosso nível de desenvolvimento espiritual, nosso nível de entendimento e até mesmo a nossa necessidade de se tratar. Porque gostar desses alimentos que está ali no 17.9 são características de certos remédios de homeopatia que a pessoa, se tomar, vai ser melhorada, vai se melhorar, vai desenvolver melhor certas qualidades. Deteriorada, insípida, mal cheirosa, apodrecida, feita de dejetos e suja, é a comida estimada pelos tamásicos. Sem comentários. Digo sem comentários porque, se a gente for comentar aqui, a gente vai mostrar um lado muito triste da nossa sociedade. Mas a gente tem que ver todo o Bhagavad Gita em todas as situações, porque o Krishna já disse que aqueles que são muito prepotentes, ele coloca o nascimento na condição posterior em uma condição de inferioridade para que ele resgate as suas dívidas, resgate os seus erros e comece a tomar posturas de crescimento. O sacrifício realizado sem nenhuma expectativa de recompensa, de acordo com as escrituras sagradas e com firme crença que é um dever, é um sacrifício sáttvico. Então, se você está fazendo um sacrifício, fazendo uma tarefa, fazendo alguma coisa, sabendo que aquilo ali é simplesmente o seu dever, a sua obrigação perante a consciência, perante a suprema consciência, perante a divindade, perante a espiritualidade superior, então você está fazendo um exercício sáttvico, um exercício de desenvolvimento dos bons sentimentos, de desenvolvimento da compaixão, da solidariedade, do respeito pela natureza e pela espiritualidade superior. O sacrifício realizado com a expectativa da recompensa e para se saciar a si próprio é um sacrifício que provém de rajas. Então, você vai fazer algum tipo de trabalho porque o seu obsessor vai te incomodar se você não fizer. Você vai fazer algum tipo de trabalho para que Deus te dê alguma recompensa. Já está melhor do que o que vai vir depois, mas ainda é uma condição inferior. Tem que fazer com desapego, fazer com amor, com responsabilidade. O sacrifício que contraria os preceitos religiosos, realizado sem desejo de alimentar os necessitados, sem as palavras sagradas, sem generosidade e sem fé, é um sacrifício tamásico. Então, temos que olhar para dentro do nosso coração para ver como nós estamos fazendo, agindo, construindo na proposta de edificação dos valores, na proposta de edificação daquilo que é de mais sagrado na nossa vida, na nossa existência. Por isso, observemos como nós estamos agindo e interagindo frente ao que a vida nos oferece, frente como nós vamos fazer pelo próximo. Então, ao fazer o bem, faça com amor, visando mecanismos que alimente os necessitados e use palavras sagradas. A homenagem rendida ao divino, aos brahmanes, aos mestres e aos sábios, a pureza, a simplicidade, a temperança e a não violência para com o corpo constitui o ascetismo do corpo. Então, tudo que você faz para aqueles que estão em condições superior, mas você faz com amor, com responsabilidade, com carinho, você está fazendo o bem, está tratando até mesmo o seu próprio corpo. A fala
que não causa desgosto e que é honesta, agradável e proveitosa, assim como a repetição dos textos sagrados constitui ascetismo da fala. Então, aqui fazer para o próximo, você está cuidando do corpo. Você trabalhando a sua mente para exalar coisas boas pelo que você fala, você está trabalhando a fala. A claridade do pensamento, a humildade, o laconismo, o controle dos pensamentos, a atitude amigável para com todos e a naturalidade da vida constituem o ascetismo da mente. Controle a tua mente, eduque teus conflitos, evangelize seus sentimentos. Quanto mais nós estivermos centrados nesses sentimentos, quanto mais nós estivermos postados nesses sentimentos, mais nós estaremos construindo e edificando para amanhã as bases sagradas das luzes que virão para nos nortear os caminhos, para nos iluminar a jornada. Quando esse ascetismo é triplo, é realizado pelas pessoas equilibradas, que estão cheias de uma fé profunda e que não têm nenhuma expectativa de recompensa, é considerado como sátifico. Então, são 3 aspectos que você deve fazer, mas tem que fazer com extrema naturalidade e responsabilidade, com aquele compromisso de fazer o bem pelo bem, aí é sátifico. O ascetismo realizado sob a influência da ignorância, com a tortura de si próprio, ou com o propósito de destruir o outro, é tamásico por natureza. Então, qual o objetivo de você fazer aquele bem? Qual o objetivo de você fazer aquela atividade? É para ajudar as pessoas ou para prejudicar alguém, para trazer problemas para alguém? Isso vai fazer com que você faça suas reflexões para saber se você está no módulo tamásico, que você tem que fazer sempre voltado para o bem geral. O presente que se dá, sem nenhuma expectativa de devolução, com a sensação de que é um dever, no momento e no lugar adequado, a uma pessoa digna, é considerado como sátifico. Interessante. Aqui, esse dar esse presente é você fazer o bem por aquele que precisa, no local, com a pessoa, para não causar constrangimento, para não causar mal-estar, para trazer uma sensação de conforto para o outro e para você também. O que se dá com a expectativa da devolução ou da recompensa, ou com pena, é um presente rajásico. Aí é outro aspecto que a gente tem que ver, outro aspecto que a gente tem que procurar entender. Se a gente fizer isso aqui, voltado realmente para o bem, voltado realmente para o trabalho íntimo de crescimento interior, nós vamos estar no módulo rajásico, no módulo de fazer o possível para construir o melhor. Um presente dado no lugar indevido, no momento indevido, a indignos, com falta de respeito ou com desprezo, é um presente tamásico. Então, o que você está fazendo, como você está fazendo, de que forma você está fazendo? Como você está trabalhando para fazer o melhor, como você está trabalhando para construir o melhor. Dentro desse mecanismo de construção, desse mecanismo de fazer pelo outro, é que nós vamos construir e edificar o melhor possível ao longo do nosso caminho. Aum Tat Sat é a denominação tripla de Brahma nos Vedas. Aqui também se usava no tempo antigo durante os sacrifícios. Portanto, os conhecedores de Brahman começam a realizar as suas ações sacrificiais e atos de autodomínio com a palavra Aum, como é prescrito pelas Escrituras Sagradas. Portanto, de que forma nós estamos fazendo as nossas tarefas? Buscando sintonizar com a espiritualidade superior? Quando aqueles que procuram a libertação fazem caridade sem nenhuma expectativa de recompensa, quando realizam atos purificadores de autodomínio e também quando dão presentes sátivicos, fazem-no com a palavra Tat.
Buscar fazer o bem, buscar nos autodominar, na palavra Tat, que é aqueles mantras de meditação que os indianos usam. Aum Tat Sat. A palavra Sat usa-se para designar a realidade verdadeira, o bem e as ações virtuosas, Oparta. Então, no Sat, são aquela... Você vai buscar as realidades mais essenciais da vida, mas vai, por conseguinte, fazer as ações mais virtuosas. A palavra Sat também se pronuncia sempre ao praticar o espírito de sacrifício, o autodomínio e a caridade. As ações destinadas a estes mesmos propósitos também se denominam com a palavra Sat. Você tem que buscar o espírito de sacrifício, não é só fazer o sacrifício. Você tem que saber, entender por que você está fazendo aquilo, buscando o seu autodomínio na hora de fazer a caridade, fazer o bem. Aquilo que se realiza sem fé, seja um sacrifício, a caridade, uma façanha ou outra coisa, é asat, isto é, nada. Tanto aqui como depois da morte. Olha, fazer alguma coisa sem fé, qualquer que seja que você vier fazer, se você já está fazendo de uma forma asat, ou seja, está fazendo nada, tanto aqui como depois da morte, não lhe será contado. Portanto, eles estimulam-nos a fazer com fé. Aí você fala assim, mas eu não tenho fé. É melhor fazer sem fé do que não começar a fazer. Porque aqui ele vai colocar as classificações. Então, se você está fazendo sem fé, você está no sistema tamásico. À medida que você vai desenvolver a sua fé, passo a passo, é lógico, você vai buscando, então, outros patamares de entendimento, e isso se dá com o tempo. Mas você tem que começar a fazer. Assim diz a 17ª conversa entre Sri Krishna e Arjuna, nos gloriosos Upanishads, do bendito Bhagavad Gita, a ciência do eterno, a escritura do Yoga, chamada divisão tripla da fé. O quanto é importante aprendermos que a ferramenta principal para alcançarmos nossa libertação é a caridade sem apego. Se alguém lhe pedir a túnica, dele também a capa, disse Jesus. Não se apegue às coisas materiais. Porque a primeira de todas as nossas lutas íntimas é o desapego pelas coisas materiais. E assim, nós vamos buscando dentro desses ciclos infindáveis da vida a transformação do nosso eu interior para as sublimadas evoluções do ser eterno e imortal. Assim, requer o ciclo da existência da vida. Assim requer o ciclo da construção e edificação de um mundo melhor.